Estamos reiniciando nossa live. Para quem está chegando aqui, que gostoso, Haroldo, numa nova tentativa, para que a gente possa fluir com a nossa conversa, com essa discussão. Para quem está chegando agora, estamos reiniciando. Agora vai, vamos. Agora mas que, cara, que doideira, a imagem fica congelada, o som chegando. Vocês estão escutando bem o Haroldo? Para quem está chegando, se nós tivermos com um som, vamos embora, Haroldo. Bora o som aí, tá chegando o som, pessoal. Traz aqui para a gente essa informação. O pessoal está contribuindo bastante, está trazendo aqui. Temos o som, Haroldo. Haroldo, fala com a gente. Haroldo, você me escuta? Haroldo. Ah, bacana. Então, vamos lá, escutando. Então, retomando a nossa live, Haroldo é uma pessoa que tem um trabalho muito interessante nas organizações. Obrigada com as informações, Amanda, Ju, obrigada, Cris. E agora agradeço a participação de quem está aqui, Eremita. E Eremita, você está escutando aqui, já trouxeram para a gente que o som está bem bacana. Conta para a gente um pouco da sua trajetória e da sua... Haroldo, poxa vida, estão dizendo que está sem som. Sem som. Eu te escuto, o som está mudo, eu te escuto perfeitamente. Gostaria de saber se vocês estão me escutando, se o meu som está saindo. Sumiu novamente. Tá. Sem som. Então, eu estou perguntando, meu som, vocês estão me escutando? Sumiu de novo. Sim. Você sim. Ah, ok. Aham. Obrigada. O meu som está saindo normalmente, não estão me escutando. Talvez, eu diria para a gente fazer uma última tentativa, se você achar que é ok, e talvez remarcarmos essa nossa conversa, que isso é imperdível. E quem sabe a Amanda, ok, o meu sim, a Cris, estão me dizendo que... E eu estou te escutando, mas os participantes não. Ah, olá! Aê! Agora sim! Aleluia! Conseguimos! Ó, somos persistentes, hein? Cara, já podemos fazer uma live de 2 horas para compensar esses 15 minutos, pode ser? Vamos embora! Mas Bora lá! você sabe que eu, assim, abrindo parênteses aqui antes de a gente continuar, eu não sou nada high-tech, viu, Hebe? Ainda estou nos primórdios da tecnologia. Mas as coisas mais básicas para podermos utilizar com relação à tecnologia, eu vejo que um celular e um bom sinal, e sabendo fazer todos os ajustes aqui, está ótimo. Eu não sei o que eu fiz ali, sabe? Aí eu fui para o sentido mais assim, dar aquela porrada no celular para ver se funciona. Funcionou, deu certo. Estamos nós. Mas tá chegando o som e a imagem para todo mundo? Agora acho que sim, só respondem pra gente. O pessoal tá legal, aí, uau. Para mim, ok. Só vamos ver, dá um joinha aí se o som do Haroldo está bom para vocês. Tá, o som legal, a imagem agora fluindo bem. Perfeito, então já tem um sinalzinho aí. Então assim, continuando, e aí todo o desenho da minha carreira foi focando na parte organizacional. Chegou um momento, como eu estava do lado de lá do balcão, trabalhando como um profissional fixo dentro de uma empresa,
eu pensei assim, cara, eu preciso trabalhar de uma outra maneira. Fui para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Imagina, o caipira do interior de São Paulo, de Bauru, para São Paulo capital. E lá foi um choque de realidade fantástico, porque lá, em São Paulo, eles exigem determinados tipos de postura que o interior não cobra tanto. Como, por exemplo, você ter prazos de entrega, velocidade, agilidade, pensar rápido. Desde quando você pega o metrô para ir para a empresa, como está na empresa diante das pressões por resultado. Chegou um momento, um ano trabalhando em São Paulo, um choque de realidade, eu pensei assim, eu preciso voltar para o interior de São Paulo, porque eu estou percebendo que em São Paulo está ficando muito frio, eu preciso voltar a ter aquele calor humano interior e trabalhar dentro de uma empresa, porque aí eu fui para a consultoria em São Paulo. Em consultoria em São Paulo, voltei para o interior e ali voltei a trabalhar como um profissional fixo dentro de uma empresa. Chegou um determinado tempo que fui convidado para trabalhar numa consultoria e ali estou há 15 anos trabalhando numa consultoria na área de recursos humanos. Nós desenvolvemos projetos. Hoje, a empresa é batizada como Instituto EBA. A EBA é um grupo de 6 empresas. Então, nós temos a EBA Consultoria, a EBA que faz todos os programas de medicina e segurança do trabalho, tem a Geocom, tem a Texolo, tem a Tecóleo e o Instituto EBA. O Instituto EBA nasceu da EBA Consultoria, onde nós desenvolvíamos trabalho fortemente para lideranças, principalmente do setor de cana-de-açúcar, setor de agronegócios. E agora, com o Instituto EBA, nós vamos desenvolver trabalho para as empresas pequenas e para as empresas de grande porte. Por que essa mudança para um instituto? Porque ali nós conseguimos desenvolver uma metodologia nova, um trabalho novo, trabalhando só com treinamentos comportamentais aplicados à liderança. Dependendo do lugar que você ia, você estava limitado a uma metodologia que a empresa te colocava. Então a empresa queria aquele treinamento daquele jeito. E aí nós pensamos assim, esses resultados não estão sendo tão interessantes. A partir do momento que nós desenvolvemos uma metodologia, e essa metodologia que nós desenvolvemos, nós chegamos para a empresa e dizemos, olha, para você ter resultado no desenvolvimento comportamental, precisa desenvolver essas etapas, essa forma de trabalho, essa maneira, esse diagnóstico, esse processo de acompanhamento. E então nós colocamos uma metodologia pelo Instituto EBA, tanto para as empresas de pequeno porte, empresas de 5 funcionários, no máximo 20 funcionários, que não tem RH. E aí eu desenvolvo os programas de recursos humanos para essas empresas que o dono contrata, o dono treina, o dono promove, o dono faz tudo. Então o dono, ele deixa de pensar num olhar mais estratégico. Então, entendeu? Então eu vou e ajudo ele nessas partes que envolvem as políticas de RH. Para uma empresa, Evelyn, que já tem um recursos humanos estruturado, eu vou apoiar de forma pontual um programa de desenvolvimento, principalmente com lideranças. Então isso aí já acontece há 15 anos. E nesses 15 anos, rapaz, tem história para contar, hein? Vamos lá, traz pra gente, estou curiosa. Então, e aí, então assim, só para, de repente, a gente ir ilustrando mais o assunto, trabalhar com lideranças acabou sendo uma paixão. E trabalhar com lideranças, principalmente do setor de agronegócios, porque o setor de agronegócio, ele carrega ainda um paradigma, um arquétipo daquele senhor de engenho, sabe? Aquele cara que dá o soco na mesa e fala quem manda sou eu. Então isso esparrama um bom colaborador que está cheio de coisas boas para entregar. Então isso afugenta, isso assusta. Por isso, dentro de programas envolvidos para essas empresas de uma maneira mais ampla de agronegócios, é lógico que hoje não tem só empresas do agronegócios que são feitos trabalhos comportamentais. Existem trabalhos que são feitos para várias outras empresas no setor têxtil, no setor de alimentos, no setor de higiene. Então, assim, todo esse trabalho focando lideranças é um programa que tem um começo, um meio. Falar que vai ter fim depende do que a empresa deseja. Mas o programa para desenvolver lideranças, ele parte de um princípio, uma fase modular, que vai trabalhando as competências necessárias para a cultura, para os objetivos, para a estratégia,
que aquela empresa tem como proposta. E trabalhar as competências e liderança que é o maior desafio. Porque antes, quando você ia numa empresa desenvolver um trabalho comportamental, você focava em determinados tipos de competência que aquilo era, a cereja do bolo. Sim. Hoje, o que, por exemplo? Eles queriam competências mais técnicas. Em que sentido? Eles queriam uma liderança que sabia fazer um bom planejamento, eles queriam lideranças que saibam fazer uma redução de custo, eles queriam uma liderança que saiba desenvolver mais as questões voltadas à gestão. Perfeito? Ótimo. Tá. Perfeito. Aí, essas questões de gestão, é importante, sim, sem dúvida, bora lá, não podemos abrir mão. Só que, de outro lado, tem as questões de liderança, que parte do princípio comportamental. Então, se você pegar um ser humano com um cargo de responsabilidade, independente da cadeia de comando que ele está, certo, Evelyn? Ele pode ser um CEO, um diretor, o presidente lá em cima, depois vem descendo, um gestor, um gerente, um coordenador, um supervisor, um encarregado e um líder. Dependente aonde ele está nessa cadeia de comando, quais são as competências que, de um lado, ele tem que ter essa técnica, perfeito, não podemos abrir mão, ele tem que saber fazer gestão, ao mesmo tempo, ele tem que ter essa questão comportamental, ele tem que ter essa questão da influência, porque se ele entrar só nesse modelo da década de 40, década de 60, meados, a Universidade de Ohio, a Universidade de Michigan, os estudos feitos para identificar um profissional em cargos de liderança, da década de 40 à década de 60, eles valorizavam muito o líder orientado para a tarefa, o líder orientado para o resultado. Resultados. Perfeito? E o líder orientado para pessoas, pode ser que eles deixavam em último plano. Não que não valorizavam, mas eles queriam isso aqui, a técnica. O cara tem que ser bom, o cara tem que ser fudido nisso, o cara tem que rebentar o negócio em resultado. Tá, mas... O foco é o resultado. Sim, entendeu? Isso. Quando envolve gente, não é máquina, tudo bem, tem máquina nas empresas. Mas no caso ali, tem gente envolvida. Então o cara precisa liderar, precisa influenciar. E para liderar e influenciar, que modelos de comportamento, que competências são essas que ele precisa desenvolver? É aí que a gente pode pensar que estudamos, quando eu falo estudamos, eu e mais hoje o presidente do Grupo das Empresas Z, o Toninho, que ele tem várias outras histórias por experiência de vida, nós fizemos um híbrido para poder levar para as empresas o seguinte: existem competências sociais, emocionais, da psique humana, da estrutura da alma, que vocês têm que começar a valorizar. Porque vocês estão contratando, Evelyn, os caras contratavam alguém para assumir um cargo de comando pela parte técnica. E quando iam dispensar, eles dispensavam pela parte comportamental. Você está entendendo? Cara, diretores top das galáxias, excelentes no comando, mas às vezes um babaca para lidar com alguém. E quando essa babaquice, essa idiotice entrava junto com outras pessoas, as pessoas perdiam a melhor essência delas para uma entrega, para um resultado. Então, assim, como que a gente pode potencializar isso? Trabalhando essas competências socioemocionais, desenvolvendo habilidades sociais para saber lidar com gente. E aí que... E só uma questão, né, Haroldo? Eu sempre falo que essa gestão de pessoas tem uma demanda, e não necessariamente um investimento financeiro, mas um investimento de tempo, né, desse olhar, desse cuidado. E para nós psicólogos fica muito claro quando não existem essas competências que você está chamando aí de comportamentais, emocionais, o quanto as pessoas adoecem, o quanto nós podemos ver empresas que adoecem. E eu quero que você traga os seus exemplos, né, no decorrer do teu trabalho, quando você fala dessas competências. Perfeito. Então, olha só. Quando nós estamos falando nessa questão do adoecimento psíquico, e isso é uma questão muito séria, que nós psicólogos precisamos começar a ficar mais atentos, porque, segundo algumas estatísticas que a OIT tem divulgado,
uma das causas que mais vão afastar o colaborador é a depressão, são os transtornos psicológicos aí. Então, veja só, quando nós temos um colaborador que a liderança exerce uma influência tóxica, até para entender e responder um pouco mais aí a tua pergunta. Liderança, nada mais, nada menos é influência. Se alguém chega e pergunta, liderança, traça para nós um conceito. O conceito de liderança, nada mais, nada menos é influência. E a influência, ela tem sempre duas polaridades, uma positiva e uma negativa. Quando o líder, ele entra em conexão, quando ele cria esse Wi-Fi mental, ele está gerando uma influência. Agora, qual influência esse cara está lidando? Se ele estiver lidando com o outro, exercendo uma influência positiva, a influência positiva chama à existência, Evelyn, comportamentos mais saudáveis, que ele detém de consciência com relação a isso. Quando ele tem uma influência tóxica, negativa, ele está provocando essa pessoa determinado tipo de sofrimento ou adoecimento. Então vamos dar um caso simples. Quando é coisa boa, eu falo o nome da empresa, tá? Quando é coisa boa... Vamos divulgar as coisas boas. Quando é coisa boa, não vou falar o nome... Quando é coisa ruim, não vou falar o nome da empresa, não. Então, assim, teve um treinamento comportamental com as lideranças, e estavam ali líderes do sexo feminino e do sexo masculino. E teve uma mulher que me chamou muita atenção. Conversando sobre isso, sobre a influência que eles têm exercido com o time, para que eu possa chamar a existência deles a esse pensar, esse refletir. E aí eu quero falar um pouco mais adiante como que isso tem fortalecido muito a questão de treinamento comportamental, que a psicologia junguiana me ajudou demais. Eu quero falar depois com você mais um pouco sobre isso. Mas essa líder falou assim, Haroldo, rapaz, mas você sabe que eu estou sentindo isso com o meu gestor acima, diretamente ligado a mim. Eu estou sofrendo. Mas como assim você está sofrendo? Isso ali, ela tinha uma turma de 15 pessoas na sala. Ela tirou da sacola um remédio para ansiedade. Uau. E outro remédio para poder ajudá-la com relação a alguns traços de depressão. Eu estava tomando 2 remédios faixa preta lá. Um kit. Só me lembro agora quais eram. E ela falou assim, cara, eu estou sonhando todas as noites que o equipamento está me triturando e me engolindo, que está passando por cima de mim o equipamento que ela trabalhava. Que na época, né, como falei, o setor de agronegócios, usina de cana-de-açúcar, as colhedoras, ela sonhava que tinha uma colhedora passando por cima dela, todas as noites ela acordava sobressaltada. Uhum. Então, assim, peraí, né? Então, os sonhos falando desse adoecimento, remédio, frustrada. E isso vai provocando o que nós chamamos da ansiedade de desempenho. A ansiedade de desempenho é patológico. Como que, aí você pode falar da síndrome de burnout e outras coisas que vão levando a isso. Eu vou um pouquinho além, hein, Haroldo, e o quanto essa ansiedade vai ficando generalizada. Do ambiente de trabalho vai para dentro de casa e vai para outros relacionamentos também. Você entendeu? Aí o cara chega em casa, o filhinho tá doido para falar com ele, não vê a hora que o papai chega, mas o cara tá super estressado do trabalho, só que ele não consegue calibrar isso, ele não consegue chegar no filho dele e falar assim, filhão, papai vai brincar com você, deixa eu tomar um banho primeiro, deixa eu relaxar, mas eu vou brincar com você. Como ele não tem essa consciência, as emoções assumem o controle, ele chega em casa e fala, ai, seu filho, vai encher o saco da sua mãe, seu moleque dos infernos. E o moleque só queria que enchesse o pneu da bicicletinha. Você tá entendendo? Aquele menino ali, ele via, acho que o pai, eu não via a hora que o pai chegava para poder encher o pneuzinho da bicicleta. O pai chega na pilha lá em cima, chega chutando o pau da barraca, distrata o menino, e aí começa a acontecer um caos social. Ou seja, aquele menino começa a ter uma influência negativa do pai. E aí tem muitos pais que perguntam assim, lógico que tem outros fatores, tá, Evelyn? Mas tem alguns fatores que a gente pode pensar assim, por que eu perdi meus filhos para as drogas? Como é que é essa influência que eu tive com meu filho? A cada 5 casais que se casam, 4 se separam antes de completar o 7º ano de casamento, segundo uma estatística de IBGE teu. Por que eu não consigo influenciar minha esposa? Uhum. E aí o rompimento, esse adoecimento, ele está na empresa, ele está na família, porque a influência está em todo lugar.
está em todo tempo, está em todo momento e está em todas as pessoas. A gente fala de liderança no cargo porque nós estamos falando do mundo corporativo, mas a influência está em todos. A maneira como eu influencio o meu filho, a maneira como eu influencio a minha esposa, a maneira como eles me influenciam. Quando a gente começa a trazer essa lucidez para a liderança, líderes, ao mesmo tempo que vocês influenciam seus liderados, ao mesmo tempo vocês são influenciados por eles. E essa influência, ela é cíclica. Essa influência... energia é uma troca. Perfeito. Você entendeu? Por isso que o adoecimento está quando eu não tenho a consciência de como eu estou influenciando. O adoecimento está na consciência de como o meu time, de como a minha esposa, de como os meus filhos também estão me influenciando. E aí que a psicologia junguiana traz uma luz maravilhosa para tudo isso. Desculpa a paixão, tá? É assim. Eu pensei isso. Você tá entendendo? Aí que a psicologia junguiana vem ajudar nessa bagaça toda. Porque, veja, se a gente continuar fazendo com que o líder, se eu pensar que o líder ele tem um fracasso na sua maneira de exercer influência, porque ele foi mal treinado, e aí vem o seguinte, tem muitos diretores que falam assim, cara, não vira nada treinamento, você vai lá, treina o pessoal, fala, para eles terem um comportamento melhor, só que os caras não sabem resolver um conflito, os caras não sabem dar um bom feedback, os caras não sabem passar uma comunicação com mais clareza, os caras não conseguem formar time. Você entendeu? E o treinamento aconteceu. Aí eu fiquei pensando, aonde está o erro nisso tudo? O erro está no que eles não aprendem, o erro está na maneira como é ensinado, o erro está dentro da empresa. É aí que a gente começa a entender que tudo aquilo que passa pelos órgãos dos sentidos, gera um aprendizado, gera uma informação, gera memória. A questão é, como é que eu vou trabalhar com isso depois? Você entendeu? Como que eu consigo, então, saber que a minha influência para com meu filho tem que ser um relacionamento cada vez melhor? E quais são as competências para esse relacionamento? Assim é com a esposa e assim é com os liderados. Então, assim, você entende que para eu poder exercer uma influência, ponto número 1, eu preciso prestar atenção na maneira como eu influencio, na maneira como eu sou influenciado. E aí que vem a questão do nosso tema, que caminhos são esses para uma nova liderança? Uma nova percepção, uma nova tomada de consciência. Entendeu? Bacana. Não é fácil, tá? Não. Não é fácil despertar essa nova consciência. Olha, a Amanda até trouxe, CNV também é muito importante, a comunicação não violenta. Enquanto você foi falando, a primeira coisa que veio para mim, a forma de nós nos comunicarmos, o quanto eu falo, o quanto eu presto atenção na informação que eu estou recebendo. Né? O quanto eu tenho essa comunicação em que eu vou valorizando o que o outro traz, nunca desconsiderando um pouquinho da comunicação não violenta, né? Então, o quanto essa comunicação de fato é uma via de mão dupla. Exato. Então, assim, quando a gente está falando sobre comunicação interpessoal, sempre vem na nossa mente, num exercício de influência, então vamos pegar a competência, comunicação interpessoal. Saber desenvolver uma comunicação não violenta, seja pelos gestos, ou pelas palavras, ou pelo tom de voz, que são esses fenômenos na comunicação interpessoal, que se a gente pensar em comunicação, e é isso que converso com as lideranças, que quando fala de comunicação, eles pensam que é um jogo de ping-pong, é aquele negócio do receptor e emissor. Quando nós entramos numa outra maneira, que não é essa maneira linearizada da comunicação, porque a comunicação, quando ela é linearizada, eu falo e tu me escuta, então fica esse jogo de ping-pong, provoca adoecimento. E aí, a comunicação pode se tornar até violenta. Violenta, quando a gente pensa, pode ser até uma palavra, um palavrão, um xingo, ou e xinga, né? Ou um gesto. Vai pra puta que pariu, já falei que esse relatório não é desse jeito. Então, dependendo, ou um gesto, nossa, teu relatório tá lindo, hein? Aquela expressão facial de desdém, de desprezo. De ironia. Ele não falou as palavras que está uma bosta, mas ele falou que, pelo gesto, está horrível. Então, assim,
Quando a gente percebe que foi um estudo feito na na escola de Palo Alto, na Califórnia, Paul Watzlawick, e desenvolveu alguns estudos da psicologia, junto com outras ciências multidisciplinar, que a comunicação, Evelyn, ela é cíclica. Ela não pode ser linearizada. A minha maneira, então, de gerar uma influência com o outro, eu tenho que começar a perceber a maneira como eu converso, a maneira como eu falo, a maneira como eu lido, ao mesmo tempo que eu falo, ao mesmo tempo eu ouço. Desenvolver um modelo mental, desenvolver uma tomada de consciência para isso, de que, cara, quando você está com alguém, ao mesmo tempo que você fala, ao mesmo tempo você está ouvindo. Então quebra aquele modelo da conversa linear, que a gente aprendia na faculdade ou nas teorias administrativas, que tem um emissor e receptor, a mensagem, eu falo ali. Cara, muda o teu mindset de comunicação interpessoal. Presta atenção, toma consciência do tom de voz, a maneira como você fala, e conforme você está falando, receba esses sinais que o outro também está emitindo. Porque quando você está falando com alguém, a hora que você percebeu aquele sinal de tristeza, de dúvida, de insegurança, reveja a comunicação rapidamente. Tem até aquele filme do Diabo Veste Prada, que a editora-chefe, a Miranda, ela começa a ter ela dá um feedback para a secretária dela, não é? E o jeito que ela falava, as palavras que ela usava, isso é comunicação linear. Porque naquele momento, no filme, né, de repente, eu não sei se a galera assistiu, vale a pena assistir, ela lacrimeja os olhos, ela torce o nariz e a boca. Então são microsinais que a Miranda passou por cima, atropelou. E são sinais da comunicação não violenta que ele pode exercer uma influência melhor. E a comunicação não verbal, né, Haroldo? Eu falo que a nossa primeira forma de comunicação com o mundo é o não verbal. É o choro do bebê, né? Os bracinhos, o corpo do bebê, como que, né, ele se apresenta para essa mãe. E assim a gente inicia a nossa comunicação com o outro e com o mundo. Então, o que você está dizendo é essa leitura, essa comunicação não verbal. Aquilo que a pessoa não fala, mas ela expressa no rosto, no corpo. Quando eu falo que tudo bem, mas eu cruzo os meus braços, né, e fico totalmente fechado para o outro. Já mandei sinal violento. Perfeito. Entendeu? Então, aí, a psicologia junguiana, os conceitos da psicologia junguiana, é para trazer o quê? Essa clareza para os líderes num programa de desenvolvimento, porque se eles estão aprendendo qual é o germe que ficou lá no inconsciente dele, não das coisas que ele recebeu pela história de vida, mas dentro do inconsciente pessoal, dos aprendizados que ele teve, mas ao inconsciente coletivo, sobre alguns arquétipos, alguns modelos padrões do exercício de liderar, que nós podemos resgatar daquilo que é bom. Portanto, se eu quero ter com o outro uma comunicação, existem esses conteúdos da minha consciência, que em alguns momentos o inconsciente ele ganha força e sabota, porque a consciência ela tem esse ego direcionando os nossos olhares. Só que o ego tem uma energia limitada. E alguns conteúdos do inconsciente vêm e atropelam. Portanto, quando eu quero trazer a luz da psicologia junguiana para o novo desenvolvimento da liderança, é pensar assim, por que de repente uma Miranda de um filme de Diabo Veste Prada, você sabe que tem perfis assim esparramados, um monte de empresa por aí, viu? Muito, muito. Aí eu fico pensando, Haroldo, eu não consigo trabalhar mais para essa pessoa, eu vou pedir a conta. Outra estatística do Instituto Gallup, a cada 3 pessoas que saem de uma empresa, Evelyn, 2 pedem a conta, não por causa da empresa. Elas pedem a conta por causa do chefe que elas têm. E aí você vai falar isso para algum líder, cara, você prestou atenção na sua influência? Você viu que aquele cara está sentado em cima de uma excelente ideia, e ele não vai falar para você, pela maneira como você se relaciona com ele? Acha, eu sou assim? Nunca imagina. Cara, você age assim. Não, eu não sou assim. E aí eu fiquei, cara, é verdade.
você fala e ele entende as informações para desenvolver um comportamento melhor, mas não presta atenção porque o inconsciente dele está muito mais forte com relação àquilo que ele tem que ser para um bom comportamento mais saudável. Você entende? E aí não vai desenvolver uma liderança. Você Haroldo, entendeu? eu estive numa empresa que quando eu entrei para fazer um processo coaching com alta gerência, com o criador, né, dessa empresa, alta gerência, e alguns colaboradores, eles disseram, olha, Evelyn, para o dono da empresa, ele berra conosco. Nossa. Fiquei meio incomodada com aquilo quando, no momento, eu estava numa reunião dentro do escritório e na parte da frente era uma sala de reunião e no fundo ficava a sala dele. E eu reunido com o pessoal do staff e eu comecei a escutar berros. Aí todo mundo parou. Você está entendendo o que nós estamos falando para você? É. Que clima que as pessoas trabalham, que condições minimamente muito tensos. E eles faziam exatamente isso que você está falando. Pouco levavam as informações para o dono da empresa, porque eles tinham medo, eles tinham muito receio de qual seria a reação dessa pessoa. Exato. E aí, nossa, existem casos e casos para te contar com relação a esse modelo que você vivenciou. E aí, pensando naquela questão da ansiedade do desempenho, um profissional com as competências mais bem equilibradas e altamente treinado, ele tem uma capacidade de entrega de cerca de 65% a 75% de capacidade de entrega. Quando ele entra em ansiedade de desempenho, o medo e a insegurança em atingir objetivos e metas e o relacionamento que ele tem cai de 25% até, alguns aí um pouquinho mais resilientes, 45% de entrega. Alguns desses fatores estão associados a outras variáveis, como plano de cargos e salário, remuneração, benefícios, ambiente, mas um dos fatores que interfere na ansiedade de desempenho é a influência do líder. E quando eu digo para o líder, você tem a capacidade, na sua responsabilidade, de exercer uma influência para elevar a capacidade de entrega de um colaborador. Só que aí, esse tipo de comportamento vai diminuir, vai entrar a pessoa em mais ansiedade ainda, diminuindo a capacidade dele. Pensando num cara que grita, pensando num cara que tem um comportamento extremamente inadequado, como exemplo de uma outra empresa, no setor também de cana-de-açúcar, teve um diretor, dono da empresa, chegou, chamou todo mundo no final de safra, todos os gestores da empresa, o pessoal contando, porque eu estava dando treinamento para esses gestores, mas a diretoria não estava envolvida. E aí a diretoria, segundo o pessoal me contando, falou, Haroldo, e isso eu fui buscar informações para saber se era real ou não, né? Diz que o diretor entrou na sala para falar das metas de final de ano, diz que ele entrou na sala, ele xingou as pessoas, humilhou todo mundo, esse ano, e falou horrores. O clima que todo mundo teve naquele momento pô, amanhã eu estou na rua, você mandava embora. Você entende que poderia ter uma abordagem diferente? Ele poderia dar a dura, ele poderia dar uma prensa, ele poderia dar uma coça no pessoal, ele poderia chamar atenção, mas a consciência dele, naquele momento, foi tomado de alguns comportamentos que não agreguem nada. Você entendeu? E aí, para falar o seguinte, líderes, será que de repente esse comportamento não se esparrama? Será que eu vejo ali, eu tenho isso como aprendizado, daqui a pouco eu estou disseminando isso lá. E aí eu vou ter pessoas na minha equipe que poderia ter um desempenho melhor e acaba não tendo. Agora, o que fazer para isso? Por isso que treinar as pessoas para ter uma habilidade social, desenvolver uma habilidade melhor, é fazer esse ban. Você tem que dar um choque no coração. Esse choque no coração é para gerar consciência desses comportamentos. A Tássia trouxe a seguinte questão, como desenvolver liderança? Né? Então, nós estamos trazendo aqui vários aspectos, e aí eu fico pensando nessa condição que você tem por experiência, eu tenho também, o quanto os empresários aqui no Brasil estão ainda nessa visão de manda quem pode, obedece quem tem juízo, que lidera aos berros, né? E aí, Haroldo, como que essa liderança pode ser desenvolvida? Eu sempre penso que precisa de um olhar assim como o seu,
né? Um olhar renovador, um olhar diferenciado, um olhar humano. Uhum. Eu acho que não tem outro caminho para que a gente possa ter líderes que sejam exemplos para sua equipe, mas às vezes ele não tem o exemplo que vem de cima, dessa alta É, liderança. perfeito. Nossa, foi muito legal nessa pergunta. Eu vou fazer uma inversão de tela para te mostrar um slide aí para você e para todo mundo aí. Deixa eu pegar aqui. Tem aqui. Tá dando para ver? Eu vou ampliar Está, a imagem, certo? perfeito. Então, olha só. Então, aqui, tá boa a imagem? Eu sei que tem um círculo, só não dá para ler exatamente o que está em cada Isso. círculo aí, mas a Eu vou imagem, aproximar. Vou aproximar. Então, assim, aí melhorou? aí. Então, quando você fez a pergunta, Haroldo, como que a gente pode desenvolver pessoas assim? Existe um caminho que, até no livro do John Maxwell, o livro de ouro da liderança, ele traz um conceito como esse. Toda liderança, Evelyn, começa na posição. E essa liderança na posição vem dentro até de alguns estudos, que foi o grid gerencial, teorias das contingências, alguns estudos falando do líder situacional, que os líderes começam exercendo sua influência pelo cargo que eles têm. Aí, com o tempo, eles têm que amadurecer. Ficar muito tempo exercendo influência pelo cargo que tem, eu vou provocar adoecimento. Porque os líderes, quando eles querem melhorar e querem se desenvolver, se eles ficam exercendo liderança pelo cargo, eles não conseguem obter melhores resultados se eles inverterem o olhar e a consciência que eles têm que liderar pelo relacionamento. Liderar pelo relacionamento não é mais pelo cargo que eu tenho. Liderar pelo relacionamento envolve quais habilidades sociais eu preciso ter. E essa liderança pelo relacionamento, conforme eu vou amadurecendo, eu consigo um melhor resultado pela produção. E da produção, as pessoas vão se desenvolvendo melhor na equipe, porque uma passa a aprender com a outra, o trabalho da equipe, a sinergia aumenta, e aí eu alcanço um nível muito mais alto que a da personalidade. As pessoas vão fazer agora não porque elas têm que fazer, elas vão fazer porque elas querem fazer. Mas para chegar nesse nível mais alto, que muitos profissionais, como a gente pode pensar, Madre Teresa de Calcutá, Osiris Silva, o próprio Silvio Santos, então a gente tem Nelson Mandela, existem várias personalidades na história que, para alcançar resultados melhores, as pessoas seguirem esse líder por uma influência poderosa de que eu vou fazer por você, cara. Para chegar nesse nível, sabe aquela questão que o cara fala assim, ó, eu vou fazer porque eu sei que tá pedindo, se aquele outro lá não ia fazer, não. Isso. Mas como eu sei que tá pedindo, eu vou fazer. Mas por quê? Porque de uma maneira pela qual o relacionamento que essa pessoa está desenvolvendo é mais agregador. Para que eu possa, então, evoluir na minha liderança, para que eu possa ter uma liderança melhor, passo número 1. Cara, lidere pelo relacionamento. Esquece cargo. Esquece ter um cargo. O cargo é só um título para poder te ajudar na descrição de função ou na remuneração. Se você quer levar as pessoas para a vitória, você tem que estar junto. Tem que estar lado a lado. Isso Daniel Goleman, no livro Trabalhando com a Inteligência Emocional, ele publicou lá uma pesquisa que 80% dos problemas resolvidos numa empresa é porque o líder está corpo a corpo, lado a lado com as pessoas. 20% são questões técnicas administrativas. Por isso, como que eu faço então? Cara, tem que desenvolver comportamento para você melhorar o teu relacionamento. Então Se você podemos... grita, para de gritar. Se você não sabe passar a informação direito, vai lá, olho no olho, cara a cara, passa a informação direito. Aí tem caminhos para isso, que aí a gente pode falar, mas desculpa, pode perguntar. Não, podemos pensar então que líderes não lidam com metas, líderes lidam com pessoas. Com relacionamento, perfeito. A meta é uma mira, a meta é um alvo. Para onde eu vou? Então você vai para lá. É para lá que tem que buscar. Agora, quem vai comigo nesse negócio? Porque sozinho eu não vou conseguir. Quem vai comigo? Fulano, Beltrano, Ciclano. Cara, eu vou. Agora, para levar essa moçada junto e eles terem uma ansiedade de desempenho menor e uma capacidade criativa, pensativa,
de fazer as coisas acontecerem só com o relacionamento que a liderança pode ter. Que aí o relacionamento é uma presença psicológica que o líder tem que ter com as pessoas. Essa presença psicológica potencializa o pensamento criativo de alguém. Em que sentido isso? Naquele livro As 21 Leis do Século XXI, de Oval, ele fala o seguinte: no mundo de hoje, as informações estão chegando de uma maneira cada vez mais intensa e cada vez mais violenta. É informação que chega de todos os lados, de todos os cantos, percebe? Uhum. E ele fala o seguinte: qual que é o borogodó? É você pegar todas essas informações e saber fazer algo com elas. Isso quer dizer o quê? Antes, eu precisava da força de um colaborador, agora eu preciso pensar dele. Eu preciso, colaborador, que você pense. Pense. Como nós podemos resolver esse problema? Pense. Como você pode desenvolver determinados tipos de ideias para nós termos mais sucesso? Por isso, o líder tem que estimular o pensar do liderado. Eu não consigo pensar nervoso, estressado, irritado. Eu consigo pensar se nós tivermos calma. Qual que é a energia do líder? Calmo e firme. Se eu sei pegar as informações e saber fazer o que com elas, eu vou saber pensar. Mas para saber pensar, eu tenho que me debruçar sobre elas e refletir. O que eu vou fazer com essa informação? Para atingir uma meta, um resultado, uma redução de custo, uma qualidade, evitar acidente. Entendeu? Acidentes acontecem, também segundo alguns outros indicadores, acidentes acontecem porque tem pessoas que perdem o foco e a energia porque brigou com alguém. No ambiente de trabalho, existem situações de acidentes por quebra de algum equipamento que levou ao acidente. Mas a maior parte dos acidentes de trabalho é por perda de foco, a desatenção. Desatenção devido a quê? Uma briga, um desentendimento, uma raiva, um estresse, um nervosismo, um medo. Aí eu falo para o líder, dependendo da maneira como você influencia, não permitindo que o outro pense, você pode levar o cara ao acidente, meu. Você pode matar o cara. Então você tem que cobrar resultado, você tem que buscar meta. Mas antes, como que você está se relacionando com aquela pessoa em buscar uma meta? Lembro de um caso, para contar rapidamente, um gestor chegava na área, ele passava o mapa, como que tinha que fazer o trabalho de plantio, e ali ele chegava, abria o mapa, explicava de qualquer jeito, dava fumo na moçada quando errava, chegava até o ponto que as pessoas, Evelyn, se eu te contar, você vai achar que de repente que é até fantasia, mas tinha pessoas que tremiam quando via o líder chegando. Acredito. Você está entendendo? Tremia, e viu o líder chegando. Como é que um cara pensa nisso? Como é que um cara... Pô, rapaz, se eu trabalhar dessa maneira e fizer diferente, cara, eu vou ter melhor resultado. Rapaz, se eu fizer assim, assim... Ô, líder, vem cá. Se nós fizer assim, assim... Pô, cara, legal, manda ver. Só que para ter uma pessoa assim, esse líder não conseguia. Conversei com ele, mostrei para ele, e eu precisei chamar ele para um jantar, porque o treinamento estava virando nada. Eu falei, fulano, vamos jantar comigo hoje? Vamos jantar. E jantei. E precisei chegar para ele e falar assim, cara, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que as pessoas têm pânico na hora que você chega lá? Ô, louco, verdade, é. Se bobear, rapaz, tem gente que até mela a cueca quando você chega. Não quebrou, né? Não, verdade. Cara, fulano, você precisa... Vamos começar a rever isso? Vamos tomar consciência desse comportamento? Aí que é a psicologia junguiana. Porque, de repente, situações histéricas ou neuróticas, a gente, olhando de fora, pode perceber que, de repente, a pessoa tinha uma intenção, que ela estava consciente daquele comportamento. Mas, Evelyn, não. Por quê? De repente, dependendo do nosso comportamento, dependendo da maneira como a gente age, nós não temos as informações, aquele conteúdo que está no inconsciente vem de uma forma da qual acaba sabotando as nossas melhores atitudes. Para ter essa individuação, porque o cara era bom. Ele era uma pessoa que tinha uma capacidade muito boa, era gostoso conversar com ele. Só que assim, a individuação é buscar um desenvolvimento melhor de nossa personalidade,
Se ele não tomar consciência do que está sabotando essa melhor liderança dele, ele não vai se desenvolver. No entanto, que ele tomou consciência e falou, Haroldo, rapaz, é verdade, eu não sabia, mas eu estou sendo um xereque, eu estou sendo um ogro. Aí eu vou colocar uma pitadinha da constelação familiar. Por favor. O quanto essa vivência nesse ambiente laboral, de trabalho, o que tem a ver com o sistema familiar da pessoa? Porque você está dizendo, esse líder, esse gestor, não tinha autoconsciência do que era o comportamento e que tipo de influência ele exercia, uma influência bastante negativa. E aí eu diria, o que acontece no sistema de origem dessa pessoa, que tipo de modelo, o que ele viu de relacionamento, e muitas vezes, Haroldo, a gente carrega situações, imagens da relação do pai e da mãe. Olha só, tá vendo? Não é uma relação de troca, não é uma relação amorosa. E aí ele carrega isso como se esse comportamento fosse normal, fosse algo que tudo bem. Então, você está trazendo muito a autoconsciência que o sujeito não tem. E aí você fez um papel, né, interessante de fazê-lo perceber, entrar em contato com isso. O Jung vai dizer muito de entrarmos em contato com as sombras. Isso. Com aquilo que nos impede desse bom relacionamento, desse fluxo. E então, perfeito. E eu quis trazer um pouquinho, porque isso foi aqui mexendo comigo, o que a constelação tem a ver com tudo isso que você está trazendo. Perfeito, e muito, Evelyn. No entanto, que dentro dessas questões que, se a liderança não estiver atenta, pelo modelo de aprendizado com os pais, com a família, seja no modelo de aprendizado que gerou condições dentro da sua maneira de agir, por não ser autoconsciente, que isso acachapou dentro dele determinados tipos de comportamento que vêm à flora, que saem, seja de alguns complexos sombra, ou seja de algumas questões da qual tem um caso, o cara está muito ansioso, e o complexo que vem desenvolver isso de inferioridade, onde ele poderia agir melhor como líder. Não, cara, eu sou bom, eu tenho capacidade, eu estudei, eu sou inteligente. E aí alguns complexos de inferioridade sabotam algumas condições de habilidade social que eu deveria ter para a liderança, de se comportar, de agir. Aí eu fico pensando, cara, você viu que o negócio tá quebrando, o negócio está se arrebentando, o negócio está degringolando, você não está tendo nenhuma atitude. Ai, Haroldo, mas será que eu consigo? Será que vai dar certo? Cara, mas você é o gestor, você é o líder. As pessoas confiam na tua direção, está faltando direção sua. E aí, será que a inferioridade lá, para desenvolver, porque a individuação é para fortalecer isso, de trazer o melhor dele. Mas a inferioridade está sabotando, aí fica essa guerra entre o que eu tenho de melhor para desenvolver a minha liderança e os meus complexos que impedem isso. É essa a melhor forma da gente agir para ter uma pessoa melhor na liderança. O Leonardo está trazendo aqui essa questão de que ele acredita na criação e crenças familiares e também influenciam os aspectos de liderança. O Leonardo já me acompanhou em vários grupos de constelação familiar, e é isso, o quanto a pessoa não consegue se posicionar como líder, qual é a criança interior que ele carrega. Foi uma criança que foi maltratada, foi uma criança que muitas vezes ouviu, moleque, você não serve para nada, você faz tudo errado, você não vai ser nada na vida. Pronto. Quando ele entra numa posição e ele tem que ser firme, liderar, orientar e conduzir, o que ele carrega de força interna para isso? Exato. E aí, essa força, no momento que ele mais precisa, esse germe que está ali, que ele pode desenvolver, acaba não acontecendo, porque os complexos são tão fortes que sabotam isso nele. Então você tem que resgatar essas crenças. Tem que resgatar, que eu vejo esse imago Dei, essa imagem de Deus, esse sagrado, que essa questão, se a gente pensar em Monge Executivo, nesse livro que foi um sucesso, um best-seller, e esse livro fala muito dessa imagem de Deus, desse grande homem que há em nós,
do servir. Porque a partir do momento que eu vou desenvolvendo a minha personalidade para exercer uma liderança, eu estou servindo. Porque a minha individuação, o desenvolvimento da minha personalidade é para o outro, Evelyn, não é para mim. Então, quando eu estou numa empresa, eu tenho que servir essa bandeira. Eu tenho que servir a missão, visão e valores. Eu tenho que organizar esses processos. Eu tenho que levar o meu time para a vitória. Eu tenho que desenvolver pessoas para que ocupem um dia a minha cadeira. Mas o que bloqueia esses caras? Medo, insegurança, raiva, inveja, ciúmes, que são questões que vêm da família por um aprendizado, são questões que vêm de alguns complexos, da qual a pessoa ainda não tem consciência disso. E quem perde? Todo mundo. Você entendeu? Todos perdem. Tem uma frase de Madre Teresa que ela fala assim: nunca permita que alguma pessoa saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então aí eu falo para a liderança, a tua influência é para fazer o outro se sentir bem. E uma ferramenta como feedback, bem feita, uma ferramenta como feedback, porque quando eu entro em feedback com alguém, eu tenho que fazer aquele cara se sentir melhor. Porque o feedback é um presente que você dá para alguém. O feedback, na verdade, é uma questão de a pessoa, olha, eu tenho informações aqui importantíssimas que vão te ajudar a ter um desempenho melhor. Só que o líder que tem uma inabilidade social para poder sentar com a pessoa, conversar. Eu falo para as pessoas assim, líderes, para vocês fazerem um bom feedback, para desenvolver as pessoas no desempenho melhor, brincando, cara, é 1 hora de conversa. É 1 hora. Então aí, Evelyn, as lideranças não têm saco para fazer isso. O que dificulta as lideranças para saber conversar? Que interesse é esse que as pessoas, as lideranças, eu falo isso, donos de empresa, diretores, gerentes, de qualquer escalão, de qualquer patente, não desenvolve determinado tipo de crenças que vão fazer com que eu olhe para o outro com o objetivo de desenvolver. Tudo bem que a empresa não é uma empresa de filantropia, a gente vive de resultado. Perfeito. A partir do momento que a gente não demos mais resultado, então bye bye, planeta Terra, eu tentei, te ajudei, te treinei, te qualifiquei, te dei 1, 2 ou 3 chances que eu te dei. Você entendeu? Mas a partir do momento que a pessoa não quer, não temos um tempo, não temos um time para ajudar isso. Então, bye bye, tchau, avaliação de desempenho, etc, etc. Mas se o líder, a partir do momento que ele desligar alguém, eu falo para o líder, você vai desligar alguém? Você tem certeza que você tentou dar uma chance à pessoa desenvolvê-la? Um case para você entender isso. Tinha uma pessoa, uma líder de uma área de produção e o gerente dela. Ele chegou para mim e reclamou dela que ela não está se adaptando à função. E eu falei, mas o que ela não está se adaptando à função? Eu peço para ela trabalhar com determinado tipo de equipamento, ela não trabalha e volta para a forma antiga. Mas você explicou para ela o que você deseja? Eu expliquei. De que jeito você explicou? Eu falei para ela que não era para trabalhar daquele jeito antigo. Eu comprei a máquina para trabalhar com aquela máquina. E o que ela te disse? Ela disse que aquele jeito antigo é melhor. Mas você perguntou por quê? Não perguntei para ela por quê. Eu só quero que ela faça desse jeito. Mas você perguntou para ela, vamos fazer um teste junto? Vamos fazer junto aqui para ver qual é o tempo que você tem para fazer do jeito antigo, o tempo que você tem para fazer com a máquina, que a máquina vai facilitar a sua vida. Não conversei com ela. Vi que ela não estava querendo, pronto, já virei as costas e fui embora. Você entendeu? Agora, o que bloqueou essa questão de conversar, de explicar, de ativar a mente daquela pessoa com perguntas? Mas por que você não quer usar a máquina? O que está acontecendo? Mas é bom mesmo? Você fez um teste? Vamos fazer junto? Não querem. É mais fácil isso que você falou, faz assim, pronto, acabou. Manda quem pode aprender isso. Até porque, Haroldo, o novo, o diferente, ele causa um certo medo, né? E para onde eu vou, o que vai acontecer? Aquilo, o antigo, é familiar, é muito mais tranquilo ficar no que é conhecido.
Então, quando você traz esse exemplo, o quanto esse líder tem que entender o que está acontecendo do lado de lá. A gente está falando isso, né? Do sentir, do perceber. O que está acontecendo internamente? De repente, ó, eu fazer o que eu já fazia, eu sei. Isso eu sei, eu domino. Algo Exato. novo vai exigir uma habilidade nova, vai exigir algo de mim. Será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? E aí a gente está falando nisso, nesse investimento de tempo. Quantas vezes eu ouvi, Haroldo, você falou do feedback em 1 hora. Quantas vezes eu ouvi assim, eu não posso tirar as pessoas do lugar de trabalho, eu estou perdendo produtividade. Então, essa é uma visão muito limitada em que o desenvolvimento de potencial humano, vamos lá, é a médio a longo prazo. O resultado, e as pessoas querem resultado a curto prazo. Então, eu acho que é essa a grande dificuldade, pensar que desenvolver pessoas temos que fazer o tempo todo. Você disse isso, o processo ele tem um começo, um meio, mas esse fim a gente não sabe quando. Porque é um processo eterno, é o tempo todo desenvolvendo pessoas. Exato. Não tem uma parada, né? Não tem um tempo de que em algum momento isso vai parar. Tem que ser Exato. dinâmico, tem que acontecer o tempo todo. E o resultado vem, não é, Haroldo? Mas talvez Sim. não a curtíssimo prazo. Exato, exatamente. Por isso que quando os líderes estão se desenvolvendo, eles não conseguem esse objetivo miojo de pá, vai lá em 3 minutos. Falo, cara, meu, quem planta tâmaras não come tâmaras. Então você tem que, cara, você tem que plantar mesmo, uma sementinha. Você vai plantar um negocinho hoje, vai colher daqui a alguns anos. Mas se você não começar, você nunca vai saber. Porque a liderança, o desenvolvimento de um líder vai do berço à sepultura. Se o líder, para ele se desenvolver enquanto liderança, vai do berço à sepultura, imagina um processo que você envolve mais outras pessoas, outros departamentos. Não é algo imediato. É uma construção. Agora eu E essa... vou dar Pode uma falar. cutucadinha aqui em você, Haroldo. E aqueles grandes palestrantes, aqueles caras assim, ó, top de linha, que vai fazer aquela palestra uau dentro da empresa para motivar o pessoal. O quanto isso funciona? O quanto isso gera, né, esse poder de liderança? Olha, teve uma vez que eu ouvi uma história de um palestrante que ele dizia assim, galera, quando você sair da sua casa, você tira todos os seus problemas, tira os seus problemas e ponha lá na árvore da sua casa, mas não leva os seus problemas para a empresa. E quando você chegar na empresa, você sair, não leve os problemas da empresa para cá. Como se isso fosse uma roupa que eu tiro e deixo no varal. Aí todo mundo, é verdade, os meus problemas, que em casa fica em casa, eu não posso misturar, e os problemas da empresa eu não posso trazer para casa. Quem disse isso? Porque a psicologia como ciência nunca falou isso. Enquanto um ser humano inteiro, holístico. Porque se eu estou trabalhando, eu recebo um telefonema que o meu filho está com febre, uma virose, que o médico não sabe o que é, você acha que eu vou pegar, beleza, desligar e continuar o negócio? Mas eu for um cara psicopata, que não tem nenhum tipo de paixão, de amor, de carinho pelo outro. Somente aquele que são os meus. Então, quando esses palestrantes vão para a empresa e criam uma Crença. ação, uma crença, que é essa crença do porque a hora que vão enfrentar o negócio ali, a hora que vão enfrentar o pega para acabar, a hora que daqui um mês, daqui um ano, isso aí vai acabar. Você entendeu? Então, assim, eu fico muito preocupado. Se for uma injeção de penicilina, sabe se aquele choque, assim, para... eu vou implantar uma mudança na empresa. A gente vai um palestrante falar sobre mudança. A gente tem mudança, não sei o que. Aquele choque, beleza. Tá, agora, e para continuar esse negócio? E para continuar isso aí? Para a gente passar por um processo do qual ele vai ter os problemas lá, discórdia diárias, conflitos, vaidades internas, cobranças, pressão e até alguns momentos até opressão.
E aquelas frases motivacionais desses palestrantes aí, na hora ali, já era, cara. Isso aí não tem vida própria. Haroldo, estamos chegando no finalmente. Que pena. Adorei